Olá pessoal, vamos fazer aqui uma pequena interdisciplinaridade aqui, foi feita a leitura aqui sobre crustáceos, né, na parte de ciências biológicas e depois vamos ver no assunto, na disciplina de história, os assírios. Então vamos ver aqui 3 exemplos de que você pode fazer uma interdisciplinaridade, que vamos ver aqui. Quando você lê aqui o assunto aqui sobre os crustáceos, tá aqui, ó, aqui tá os crustáceos, né? Aí é mostrado aqui, tem aqui a introdução que fala a respeito dos crustáceos, né? Aí você tem aqui, ó, né, você vê aqui, né, você tem a lagosta, aqui você tem, né, a outra lagosta, aqui você tem um camarão, né? Lagostim tá aqui, e aqui você vê tamaru, né? E aqui você vê aqui o esquema, né, da lagosta aqui, ó, o esquema de uma lagosta para mostrar, né, as partes aqui, né, do corpo, né, de uma lagosta que representa, tá simbolizando o estudo dos crustáceos, né? Tá lá, mostra aqui tudo direitinho, ó, tá aqui, ó, fala a respeito. E vamos dizer assim, quando a gente introduz esse texto aqui, esse texto ele fala assim, né, ó, se quiser iniciar um assunto sobre evolução humana, biologia evolutiva do homem, o que acontece? E essa introdução chamou a atenção pelo seguinte, e que ele tem a ver com o desenvolvimento cerebral dos ancestrais da espécie humana atual, que é o Homo sapiens sapiens. E tivemos ancestrais nossos, né, como, né, o homem de Neandertal, né, tivemos o Homo erectus, tivemos o homem de Cro-Magnon, que é vamos dizer assim, que foi a partir do homem de Cro-Magnon que se estabeleceu a espécie humana atual, que é o Homo sapiens sapiens, né? E tivemos outros, né? Mas assim, o Homo ergaster, né? Que mesmo na sua forma simiesca, ele começou a desenvolver o cérebro e que através do estudo dos crustáceos, que foi feito através de uma pesquisa, que foi feito com o estudo dos crustáceos, né? Então, achava-se que os ancestrais dos seres humanos atuais, da espécie humana atual, foi que começou realmente a ter a sua progressão do seu desenvolvimento cerebral e que acarretou, né, no seu desenvolvimento cultural, de conquistar mais assim horizontes, né, no planeta Terra, que ele conseguiu se expandir, fazendo planejamentos, novas direções como a agricultura. Então, o que acontece? Então acha que partiu do alimento de crustáceos, não só de crustáceos, mas também de peixes, né? Então, vamos ver aqui. Olha o que diz aqui o texto, né? Ele fala o seguinte, né? Ele diz aqui, ó. Se eu quiser começar uma aula, eu vou começar falando de assunto de crustáceos para fazer uma ligação dos crustáceos com o estudo da evolução humana. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá, né? Então, só para fazer essa leitura aqui, ele fala assim: se a Terra foi feita para o homem, o mangue foi feito especialmente para o caranguejo, né? Então ele fala aqui, aí ele diz assim: tudo aí foi ou está para ser caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. O caranguejo cresce, né, comendo lama e fazendo com a lama a carninha branca de suas patas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar caranguejo, quer dizer, o povo do mangue, né? Chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo, e com sua carne feita de lama, né, fazer a carne do seu corpo e a carne do corpo de seus filhos. Que quer dizer, né, uma boa interpretação. E aí ele fala assim: são 100 mil indivíduos, né, 100 mil cidadãos feitos de carne de caranguejo. Então quer dizer que as pessoas, né, que se alimentam, tá lá, no povo do mangue, moram, né, em regiões perto do mangue. Na hora que você vai comer o caranguejo, então então o seu corpo passa a ser feito de carne de caranguejo. Vamos dizer que a gente pode interpretar assim, né? Interessante aqui, né? Então, e aqui ele fala assim: assim o escritor brasileiro Josué de Castro, né, testemunhou a vida dos homens que vivem nos mangues do rio Capibaribe, no Recife. Tá aqui, ó. O texto extraído de uma coletânea de crônicas, documentários do Nordeste,
de 1937. Mostra bem a importância do caranguejo como fonte de alimentação quase única dessas populações, né? Então, mostra que se alimentar de frutos do mar, caranguejos, né, outros animais, né, como iguarias, né, frutos do mar, contém nutrientes riquíssimos, né, e que contribui aí, né, na saúde, né, da espécie humana, e por conter muitos nutrientes, né, riquíssimos, né, em nutrientes, né, proteínas, sais minerais, lipídios, e tudo quanto é de riqueza de nutrientes, né? Então, vamos lá. E aqui ele fala que os caranguejos, juntamente com camarões, siris e lagostas, são os membros mais conhecidos da grande classe crustáceos, composta de mais de 25 mil espécies conhecidas. Tá? E outra coisa aqui para chamar a atenção, para finalizar, né, aqui no estudo, né, dos crustáceos, que você pode fazer uma introdução para iniciar a evolução humana, que está lá. Então é o ideal, né? Vamos dizer, não é ideal, sugestão. E outra coisa que chamou a atenção é em relação quando você pode fazer uma interdisciplinaridade de ciências biológicas com matemática, né? Uma pequeníssima interdisciplinaridade aqui. Olha o que ele fala aqui, né? Ele fala assim: classificam-se em malacóstracos ou crustáceos superiores e entomóstracos ou crustáceos inferiores. Como é que diferencia um do outro? Aí é que entra a parte matemática, que ele fala assim, olha só, os primeiros têm o corpo dividido em 21 segmentos. Então você tem aqui 21 segmentos, tá aqui, ó, 21 segmentos, né? Os últimos, que são, né, os entomóstracos, os últimos apresentam um número variável de segmentos, sempre inferior a 21. Das 25 mil espécies conhecidas, 18 mil são malacóstracos. Então está dizendo aqui, nesse pequeno trecho aqui, que o que chamou a atenção, que quando você vai fazer uma associação com matemática, que é o seguinte, né? Aqui você tem aqui, ó, quando ele fala que são malacóstracos, você tem os segmentos de número 21. Tem 21 segmentos, né? Que são esses segmentos aqui, ó, que mostra aqui, ó, na ilustração. Aqui tá mostrando aqui, ó. Tem esses segmentos aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Tem os segmentos, ó. Corpo dividido aqui que a gente vê, semelhante ao dos insetos, né? Quando você fala cabeça, tórax e abdômen, né? Só que aqui tem uma união que você tem um cefalotórax, né? Então é só para ter uma noção, né, dos segmentos que é isso aqui, tá? Tá mostrando aqui no corpo, né, os segmentos. Então vamos lá. Quando você leva isso para matemática, levou um assunto que se estuda lá no ensino fundamental, que é sobre quando você estuda os sinais. Quando começa a ter contato com a matemática, os primeiros conceitos de matemática, quando você tem que estudar sinal de igualdade, você tem o sinal de maior e sinal de menor. Muito esse aqui usado, né, quando você vai estudar lá na matemática, são conjuntos, né? Tá lá, os conjuntos numéricos que você estuda lá na matemática. Aí tem lá, conjunto de números naturais, números inteiros. Então, o primeiro assunto que é estudado em conjuntos numéricos, vamos lá, conjunto dos números naturais, né? Então, aí o que fala? Quando você fala aqui 21 segmentos aqui, vamos dizer aqui, né? Você tem aqui malacóstracos, ele tem 21 segmentos. Aí você vê. Então, quando você usa, aí você usa lá, x igual a 21. Porque realmente é igual, porque tem 21 segmentos. Agora, no entomóstracos ou crustáceos inferiores, fala que o número de segmentos são variáveis. Os números de segmentos são variáveis. Aí você põe um x, que representa o número de segmentos variáveis. Quais são esses números variáveis? Desde que os segmentos sejam inferiores a 21. Então você usa o sinal de igualdade, x menor que 21. Então, quando você fala x menor que 21 aqui, esse x aqui, ó, ele pode ser o quê? Pode ser 20, pode ser 18, pode ser 15, pode ser 10, né? Então, são números de segmentos variáveis, desde que seja menor que 21. Olha que interessante como é que você transforma esse pequeno texto aqui, esse trecho aqui, esse pequeno parágrafo aqui, numa linguagem matemática, para mostrar, né,
que você faz uma pequena interdisciplinaridade com a matemática. Interessante isso aí, como é que você pode explorar, pode ser dado uma aula de biologia, até o professor de matemática, ele pode pegar essa parte aqui, né? E quando ele vai iniciar a aula de conjuntos, pode até levar isso também para o ensino médio, não só para o ensino fundamental, ok? Vamos lá aqui, quase que o celular cai aqui. Vamos ver aqui, ó, vamos fazer tudo aqui no improviso, ó. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui na outra página, vamos ver que fala aqui, né? Vamos ver aqui na outra página aqui, né? Vamos ver, a página 273. Aqui, ó, 273. Aí falou aqui, ó, dos assírios, tá lá, tá mostrando aqui toda a parte histórica, né? Falando sobre a história dos assírios, e tá lá, tá aqui mostrando, né? E, né, fala aqui a respeito, né, a respeito de agricultura, né? Aqui tá mostrando, né, interessante aqui, que mostra aqui, nessa ilustração aqui, ó, tá falando vista da cidade de Assur sobre o rio Tigre, tá aqui. E aqui tá mostrando a ilustração, aqui tá, ó, simularam, né, a construção da cidade aqui através de conhecimentos de arte, né? Então fizeram uma reconstrução aqui de como é a cidade, né? De como eles acham que foi mais ou menos assim na época dos assírios. Aí mostra aqui o rio Tigre. Aí pode fazer uma interdisciplinaridade com geografia e para mostrar onde é que fica o rio Tigre, né? Aí pega o mapa, mostra ali onde é que fica o rio Tigre, né? Aí foi a capital religiosa do império, tá aqui, ó. Aí tá falando aqui, ó, mesmo quando Nínive se transformou na residência dos soberanos, né? Aí os reis construíram templos e túmulos majestosos. Os dignatários da corte, né? Primeiro plano, né? Tá aqui, ó, né? Usavam roupas elegantes e barba de corte quadrado. E tá mostrando aqui, ó, né? Muito interessante aqui quando você vai querer fazer uma interdisciplinaridade da história com disciplina de arte. Tá mostrando aqui. Aí vamos ver, então fala aqui a respeito de toda a parte, né, sobre história, tá falando aqui, né, aí fala, os rios, né, porque os rios dão fertilidade à terra e peixe ao homem, né, porque suas águas levam as canoas e atraem os pássaros, todos querem permanecer em suas margens, né. Então mostra aqui, né, uma pequena, falando sobre agricultura, ó, falando novamente a respeito, né, dos peixes, né, que alimentos, né, animais que fornecem alimentos super nutritivos, está mostrando aqui, tá lá. Aí mostra aqui, ó, aqui mostra muito essa parte artística, né, ó, quando você vai trabalhar com disciplina de artes, ó, mostra toda essa ilustração riquíssima aqui, um texto bem elaborado, bacana, né, tá lá. Aí tá mostrando aqui tá o mapa na parte de geografia, mostra aqui, né, o rio Tigre, porque tem o rio Tigre e rio Eufrates, né? São rios que aparecem muito quando se vai estudar história. E tá aqui, ó. E o que chama a atenção, aí quando você leva aqui para matemática, é o seguinte, quando você fala aqui documentos que mostram assim, a história reconstruída. Esses documentos foram de grande valia para a reconstrução da história dos assírios, está ali mostrando, e dos demais povos da Mesopotâmia, né? Através deles, soube-se que os assírios dividiram o círculo em 360 graus. Ó, mais outro assunto aqui que é relacionado com a matemática, né? Que localizaram pontos da Terra através de um sistema parecido com as atuais coordenadas geográficas, né? Então, quando mostra coordenadas geográficas, né? Longitude, latitude, você tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, né? As variáveis, quando você está ali estudando, né? Aqui tá os pontos cardeais, ó. Tá lá? Aí a gente pergunta, a gente faz o questionamento. Através desses documentos aqui, será que foi a partir daqui que foram os primeiros a fazer uma construção, a desenvolver, a criar pontos cardeais, né? Vamos dizer que os assírios foi um deles na história aqui dos assírios, né? Tá lá, né? Aí, lembrando, norte, sul, leste, oeste, tá lá, né? Aí você tem as coordenadas, né? Longitude e latitude, né? Você tem a longitude, né? Tá lá. Aí você tem a latitude. Estudado em geografia. Tá aqui, ó. Estudado aqui na geografia. E, ó, 360 graus, né? E tá lá, vamos ver aqui mais.
que mostra. Então, nessa parte daqui, será que foi a partir daqui, questiona-se, né? Será que a partir daqui foi que conseguiram calcular, vamos supor, conseguiram contribuir para a determinação do raio do planeta Terra? Aqui está o planeta Terra, né? Aí será que foi que contribuíram para, através dos documentos aqui, né? A história reconstruída, que desenvolveram, que calcularam o raio da Terra com conhecimento do círculo dividido em 360 graus, né? E aqui está mostrando, aqui no final, ele mostra assim: os assírios estudaram o céu e reconheceram e denominaram 5 planetas, né? Na medicina, catalogaram mais de 500 drogas com as indicações para seu uso. Algumas eram beberagens repugnantes destinadas a expulsar os demônios do corpo do doente, pois acreditava-se que eles trouxessem doenças. Se não fosse esse conhecimento empírico aqui, né? Claro que hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, conhecimentos, pesquisas avançadas, né? Lógico que essa ideia de demônio, né? que entra no corpo doente, que desenvolve as doenças, mas por outro lado, se não fosse essas primeiras ideias aqui, como é que ia existir pesquisas atuais, né? Se para poder, tinha que alguém manifestar essa afirmação aqui, que acreditava-se, isso foi para aquela época, naquela época não existia conhecimento biológico, então para aquela época, né, então não era considerado absurdo, então tinha que realmente acreditar com base no conhecimento que se tinha naquela época, né? Claro que hoje em dia, se for fazer uma comparação, naquela época, né, era um conhecimento bem limitado, né, se for fazer uma comparação com o atual, né? Se isso aqui continuasse até os dias de hoje, ia ser sempre assim, ia ser esse conhecimento, a gente ia considerar sempre ele avançado, ok? Então tá aí, tá mostrando aqui, né, a respeito, né, do assunto, para você fazer a interdisciplinaridade, desenvolver a interdisciplinaridade, né, juntando uma disciplina com a outra. Aí foi envolvido biologia, história, falou um pouco sobre disciplina de artes, né, junto com matemática, ok? Então valeu, dá lá um abraço e até lá.